Eu queria comentar com vocês aqui sobre a crise que está acontecendo nessa geração de consoles. A gente fez um vídeo pro Coisa de Nerd há um tempo atrás, no início dessa nova geração, PlayStation 5, Xbox Series. Coloca o Switch aí também, mas o Switch é uma exceção a isso que eu vou falar aqui, que eu estava muito otimista com essa geração. Mas acabou que várias coisas aconteceram, pandemia foi uma delas que afetou principalmente o lançamento de jogos e o desenvolvimento nessa geração, né? A gente não pode diminuir o tamanho que a pandemia teve em termos da qualidade e também do tempo em que jogos foram lançados e o tempo de desenvolvimento que cada jogo tomou. Mas teve várias coisas nessa geração e acaba que muita gente está com gosto agora de que a geração nem começou. É a geração que não existiu. E isso se junta a notícias que a Sony, a divulgação da Sony, palavras do que a Sony disse, oficiais da Sony, né? De que essa geração já estaria na perna final dela. Tem muita gente com esse sentimento de fato, tá? Eu, inclusive, desenvolvi esse sentimento de que essa geração não aconteceu até agora. Porque a gente ficou por muito tempo recebendo lançamentos que eram multigeracionais, que foram desenvolvidos principalmente pro PlayStation, foram desenvolvidos pro PlayStation 4, mas foram lançados também com upgrade gráfico para o PlayStation 5. Horizon Zero Dawn, esse foi um dos casos. O God of War, esse foi um dos casos. A gente viu agora vários relançamentos para PlayStation 5 de jogos de PS4. E foi uma coisa muito estranha. E eu acho que tá acontecendo. Isso se juntou a notícias que eu tô vendo agora de que a Sony anunciou recentemente que vai arrumar um jeito de jogos de PC rodarem no PSVR 2, que é o óculos de realidade virtual dela. Isso porque o PSVR não vendeu. Aparentemente, eles tinham uma expectativa de vender na janela de lançamento 2 milhões de unidades, e eles venderam 600 mil. E parece que eles estão com unidades agarradas, que não vendem. E o que eles vão fazer agora é uma coisa que a Sony não faz, que eles vão arrumar um jeito, a gente não sabe como ainda, talvez não seja uma solução muito boa, mas eles anunciaram que vão arrumar um jeito de fazer o PSVR 2 funcionar com PC, para você jogar os jogos lá que você compra na Steam e tal. Caramba, que é uma coisa meio legal, inédita. Hein? Não, eu tô pensando em comprar um agora, porque é muito bom o PSVR. Caramba! Eles têm umas tecnologias que você não vê em VRs que funcionam no PC. Tipo, normalmente, tela de OLED e também aquela coisa de poder ver para onde você tá olhando, monitorar o seu olho, porque ele renderiza com resolução total só o que você tá olhando. E economiza capacidade gráfica no resto no qual você não está focando, que pode ficar borrado. Isso você encontra, por exemplo, no da Apple. Mas se você quiser jogar jogo de PC, até onde eu sei, tá? Não tem um que faça isso em PC, e esse talvez faça. Então, assim, várias coisas estão mostrando que tem algumas crises acontecendo nessa geração. E eu fui observar isso de fato. Teve um vídeo do Duncan muito famoso agora que ele pegou, só editou gente falando que não tem jogo para essa nova geração. E se você for olhar, de fato não tem. Muitos dos jogos que a gente tem nessa geração ou são jogos cross-geração, né? Multigeracionais, que são lançados para a geração passada e atual. E o problema deles serem lançados para a geração passada é que eles não podem fazer o uso de todas as funções e melhorias dessa atual geração, porque tem coisa que você não consegue escalar para rodar no hardware mais fraco, tipo a velocidade do SSD do PlayStation 5. Se você lançar um jogo para PlayStation 4, você tem que colocar toda a limitação da velocidade do HD do PlayStation 4 embutida no jogo, né? E você não pode usar isso no PlayStation 5, obviamente, né? Você não pode ter essas coisas que carregam muito rápido sem você enrolar, sem tela de loading, sem você ter que passar pelo meio de duas coisas apertadas no God of War para dar tempo do jogo carregar o que tá do outro lado e tal. Esse tipo de coisa. Sem você tem que navegar um tempasso no seu barquinho para chegar num outro ponto de interesse, porque nesse meio tempo o que o videogame tá fazendo é carregando do outro lado, né? Não só isso, o que você teve de relançamento, principalmente de first party, eu vou falar um negócio que você não deve ter notado ainda. A gente vai verificar aqui depois se isso é verdade. Mas eu dei uma lida aqui antes, eu fui fazer uma pesquisa. Naughty Dog, empresa responsável por, vamos lá, Uncharted e The Last of Us. A Naughty Dog não lançou um jogo original para o PlayStation 5 ainda. Tudo que eles fizeram nessa geração foi relançar os jogos de PlayStation 4. A empresa que lançou a empresa da Sony, First Party, que lançou jogos originais para essa geração foi a Insomniac, que fez o Ratchet & Clank e o Spider-Man 2. O Miles Morales saiu para PlayStation 4? Acho que não lembro. Miles Morales saiu para PS4, então também não conta também, então. Então, basicamente, a Insomniac lançou 2. Mesmo assim, um desses jogos, que é o Spider-Man 2, eu terminei agora, tá, gente?
Eu não tô criticando o jogo, eu acho excelente, mas a gente tem que reconhecer que é um jogo muito parecido com o PlayStation 1, com o Spider-Man 1 pro PlayStation 4, perdão, e é um jogo que reutiliza várias coisas, embora tenha melhoramentos consideráveis. Eles tiveram que refazer a cidade, basicamente, mas reutiliza várias coisas, principalmente o looping de jogo é muito parecido. Você vai de um lugar para outro, tem alguma atividade secundária que você tem que fazer, mas o jogo é basicamente você se deslocar, parar numa arena de batalha, que você tem que matar todo mundo, se deslocar para outro lugar, uma arena de batalha, se deslocar para... E no meio desse eles colocam algumas coisas para fazer diversificar um pouco, algumas coisas de stealth, algumas atividades paralelas. Mas o núcleo do jogo, o duro do jogo é se deslocar de um lugar para o outro uma arena de batalha. É bem parecido nesse sentido. A gente, de fato, tem um problema nessa geração. O pessoal tá lembrando do Alan Wake 2. O Alan Wake 2 é uma novidade, de fato. Mas aí que tá. Mas é pouco, né? É pouco. Então, galera, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer normalmente aqui no canal de cortes, que é gravar uma adição a um corte da live que foi gravada no sábado passado, porque nessa terça, quarta-feira, surgiram novas informações que adicionam as coisas que foram ditas. E, obviamente, eu não tinha essa informação na época, porque essas coisas não tinham acontecido ainda, que é o seguinte, e nessa semana saiu a notícia também de que a Sony está demitindo gente de vários estúdios dela, inclusive da Naughty Dog, que é um estúdio, como a gente menciona na live, até onde a gente sabe, que não lançou nenhum jogo, pelo menos, a não ser que tenha me escapado, nenhum jogo novo para essa atual geração de consoles. E é um estúdio muito importante, que é o do The Last of Us e também da série do Uncharted, que foi vital para a Sony na geração passada, do PlayStation 4. Lançou jogos muito importantes. E na atual geração ele lançou basicamente relançamentos, né, para PC e também para PlayStation 5. Então, assim, esse é um vídeo para ponderar sobre essas coisas, mas eu queria adicionar essa informação que vai ao encontro e meio que valida o que a gente disse durante esse corte, informação que veio depois da gente ter gravado, de que, de fato, parece que a crise na Sony é um pouco maior, tem problemas aí que podem ser administrativos também, que levaram a uma demissão nesses estúdios que estão produzindo esses jogos. Isso vai ao encontro do argumento que a gente coloca de que jogos atuais têm um custo de produção muito alto e também um risco muito alto associado a eles por conta disso, né? O que explica a falta de jogos que são exclusivamente feitos para a atual geração de consoles. O tempo de desenvolvimento de jogos tá um absurdo agora. Aumentou demais. Jogos demoram 5, 6 anos. Então, se uma geração de console leva 7 anos, a gente está dizendo aí que um estúdio grande, para uma franquia grande, né? Vamos colocar um estúdio normal, que eles não tenham 2 times que consigam trabalhar em 2 jogos paralelos. É um estúdio grande, mas consegue se dedicar a um jogo AAA só. Ele vai produzir um jogo por geração. Só. Eu tava vendo o podcast do DF Direct, do Digital Foundry, que eles fizeram uma coisa interessante. O cara falou assim, eles estavam falando dos novos jogos do Kojima. Aí o cara falou que o Kojima tá acabando um novo... Kojima é um produtor lendário de videogame, tá? Que fez responsável pela série Metal Gear. Saiu da Konami agora, tá fazendo os jogos dele, e ele fez o Death Stranding. E depois do Death Stranding, parece que ele tá fazendo Death Stranding 2 e vai ter mais 2 jogos produzidos em paralelo. Se eu não me engano, um pra PlayStation, outro pra Xbox, uma coisa assim. Aí o cara falou assim, talvez esses sejam os últimos jogos dele. Aí galera, como assim? Não, porque um jogo hoje demora 5, 6 anos pra fazer. Ele ainda tem que acabar o Death Stranding 2 antes de começar esses outros 2 jogos. Ele tem 61 anos. Dado o tempo de desenvolvimento de um jogo hoje, tipo assim, o que você vai fazer? Eu vi um comentário de um cara na internet também, acho que foi no Reddit, o cara falando, quando eu joguei o Final Fantasy VI, né, nos Estados Unidos saiu como 3, a gente fala 6. Quando eu joguei o Final Fantasy VI, eu era adolescente, eu pensei, como é que vai ser o Final Fantasy 30? Porque os Final Fantasy saíam com 1 ano e meio de diferença um do outro antigamente. Agora um jogo do Final Fantasy é 6 anos pra fazer. Ele falou, eu não vou ver o 30. Eu não vou ver o 30. O negócio é que os jogos agora estão tão complicados com essa coisa de gráficos em 3D, essas novas tecnologias, essas texturas em 4K que os jogos estão tendo e tal, que eles demoram muito tempo para serem desenvolvidos. Esses jogos AAA são muito complexos. É um problema dessa geração de não ter tanto jogo quanto a gente espera. Jogo AAA, tá, gente? Só que assim, como que você resolve isso? Como que você resolve isso? A solução, a Nintendo que desbancou nessa geração, a Nintendo, eu falei errado, o meu número estava defasado, acho que eu peguei os números ainda do meio do ano passado, uma coisa assim, falei que a Nintendo tinha vendido 114 milhões de Switch, uma coisa assim, só que já passou de 140 nos últimos números, tá? O Switch vendeu bastante e tem muito jogo pro Switch, a Nintendo lançou muito jogo.
Muito relançamento também. A Nintendo não é culpada disso. A Nintendo não é inocente disso. Não é inocente. Basicamente, relançou quase toda a biblioteca do Wii U pro Switch. O jogo que eu queria que eles relançassem, que já era um remake do Wind Waker, eles não lançaram. Beleza, valeu. Mas assim, eles relançaram agora, teve um relançamento, um remake do Mario RPG, eles fizeram anteriormente do Mario Kart, teve um lançamento cross-geracional do Zelda Breath of the Wild, que saiu pro Wii U e pro Switch, relançaram o Mario 3D World, relançaram aquele do Kirby que a gente jogou, Dreamland, relançou Donkey Kong Country, e agora eles relançaram aquele do Mario que a gente jogou, o relançamento também do jogo de GBA, é um remake do jogo de GBA. Qual? O do Mario vs Donkey Kong. E aí, a Nintendo fez muito disso, mas o que a Nintendo fez, que fez com que eles conseguissem colocar bastante lançamento pra fora, lançar rápido, né, pra fora do jogo, publicar, é que a Nintendo investiu muito nesse jogo de meio orçamento, tá? Não é um AAA, entre aspas, mas é um jogo ali que eles conseguem fazer parecer um AAA porque a Nintendo tem o charme do desenvolvimento delas e tal. É um Mario Wonder, por exemplo. Mario Wonder, por exemplo, eu tenho quase certeza, claro que eu não tenho os números, que ele deve ter sido produzido com uma fração de todos os outros jogos AAA que estavam competindo com eles para jogo do ano no Game Awards. Eles são bem econômicos. É um jogo de meio orçamento, tá? Se você for pensar. O negócio é que a Nintendo pega um jogo, mas coloca muitas ideias criativas ali no meio. A Nintendo meio que conseguiu escapar disso, eu acho. Mas, se você tem uma empresa que produz um console e você está focado em produzir um jogo AAA para poder dar valor para o seu console, vender console, um AAA demora 5, 6 anos para fazer. Cada estúdio que você tiver, se estiver totalmente dedicado, vai produzir um por geração. Se você tiver... Vai sair na final da geração. Não, se você... Dura 7 anos. Não, se você consegue talvez produzir 2, né? Tô dizendo assim, esses estúdios que não tem o staff para trabalhar em 2 jogos paralelos, né? Obviamente, se der para trabalhar em 2 jogos paralelos, você pode tratar quase como se fosse 2 estúdios com a mesma gerência, assim. Mas, enfim, boa parte não funciona desse jeito. O que pode acontecer dele conseguir lançar 2 jogos é só se ele lançar um no lançamento e um no último ano, entendeu? E aí começa outra coisa. Como esses jogos... E agora a gente entende as iniciativas de multiplataforma da Sony e da Microsoft. A Microsoft vai lançar agora 4 jogos, 2 para o Switch e 4, né, incluindo esses 2 do Switch, para PlayStation 5 também. Em adição aos outros jogos das empresas que ela comprou. Porque quando comprou a Microsoft não, desculpa, a Mojang, já era uma empresa multiplataforma para o Minecraft. Então ela não tirou o Minecraft dos outros consoles. Quando comprou a Bethesda, já era uma empresa multiplataforma. O Starfield não saiu para o PlayStation 5, mas os outros jogos que já existiam não deixaram de existir, não é mesmo? E também agora com a Activision, enfim, você sabe, com Modern Warfare, jogos da Blizzard e tal, com Call of Duty. Só que agora ela está colocando esses jogos novos que não eram multiplataforma. Não só isso, a gente sabe há um tempo atrás que a Sony começou a lançar os jogos dela para PC também. Tudo bem que a Sony não lançava junto. Tipo, 1 ano depois saiu para o PlayStation 5, 1 ano e meio e tal, saía no PC também alguns jogos. Por quê? Não vai abrir mão daquele dinheiro. Só que agora a Sony fez um treco diferente. Helldivers 2, apesar de não ser de um estúdio da Sony, é de um estúdio independente, foi publicado pela Sony. E o jogo saiu no mesmo dia para PC e PlayStation 5. A galera falou do negócio da Microsoft lançar jogo PlayStation 5. A Sony agora colocou um jogo publicado por eles no mesmo dia para PC e para PlayStation 5. O que isso está indicando? O que pode indicar para o futuro dos jogos que são exclusivos de plataforma? É que essas empresas estão lançando jogos em outra plataforma, e PC é uma plataforma, tá, gente? Steam é uma plataforma. Porque o tempo de desenvolvimento e o custo é tão grande... Que tem que fazer a coisa chegar em todo mundo. Tem que mitigar os riscos. E lançar para uma plataforma só é risco. É menos usuário que você está atingindo. Você tem que expor pra galera. Você não pode vender na boutique, você tem que vender no shopping. Exatamente, você tem que vender na feira, tá? E isso entra também em outras coisas. A gente falou aqui do PSVR que não vendeu o que ele estava esperando. O PlayStation 5 também não. Não bateu na última projeção, no último ano, as projeções deles. Não bateu. Talvez a gente comece a ver um futuro mais complicado para esses jogos multiplataforma. Eu não sei qual vai ser a partir daqui as atitudes da Xbox. A gente sabe o que eles querem fazer. Eles querem se tornar um provedor de serviços. Eles querem comprar esse monte de estúdio que tem um catálogo grande de jogos. Eles querem se vender como serviço. O Game Pass é a ponta... Não que eles não tenham outras estratégias, mas é a ponta da flecha da estratégia deles, tá?
E junto com o Game Pass você tem uma estratégia de jogos nas nuvens, com Xbox Cloud, coisa do tipo. Usar toda a rede de computação das nuvens que a Microsoft tem com a Azure, inclusive que a Sony usa, tá? A Sony paga para a Microsoft para usar a rede dele. Usar o potencial dessa rede como forma de se projetar como uma venda de serviço. A Xbox está mais tentando ser uma coisa tipo uma Netflix do que ser uma coisa tipo um PlayStation. Só que o grande problema da Microsoft é o seguinte, você só pode vender Game Pass se você vender sistemas que rodam o Game Pass. E o principal sistema hoje que roda o Game Pass, embora tenha no PC também, mas o principal que a galera compra para jogar Game Pass é o Xbox. E o Xbox ainda está vendendo menos que o Switch, tá, gente? Pelas projeções. Pelas projeções do VG Charts, tá, gente? Jogos de venda nas Américas. Aqui, Américas inclui do Canadá ao Chile, ou a Argentina, porque tem uma disputa de quem que tá mais ao sul lá deles. Isso é projeção, porque a Microsoft não divulga números oficiais de venda, tá, gente? Venda para janeiro. O PlayStation vendeu 500 mil, uma venda histórica nas Américas de 22 milhões até agora, nas Américas. No mundo inteiro é um pouco mais de 50, tá? O Switch vendeu 297 mil e o Xbox 287 mil. Isso inclui o X e o S. E pelas projeções que existem, parece que, tipo assim, o S vende muito mais que o X, que é o modelo mais fraco, tá? Mas muito mais. Na verdade, o S é a máquina de Game Pass oficial, basicamente. Que é que mais vende, né? Uma coisa que eu acho super engraçada é que ainda tem número de vendas do PlayStation 4. Ainda vendeu 1.400. Tem gente comprando o PlayStation 4. Por quê? Porque quase todos os jogos do PlayStation 5 rodam no 4. E é mais barato. E é mais barato. Cara, isso é uma coisa muito complicada. Muito complicada mesmo. Como que você resolve isso? O Switch é a única exceção, gente. E eu não sei se a Nintendo consegue repetir o Switch para a próxima geração. Adiaram, né? Provavelmente vão adiar. Tem uns rumores agora de que o Switch era para sair esse ano, mas eles tiveram alguns problemas de desenvolvimento. Não sei se de software ou de hardware, espero que de software, né? Talvez os jogos não tenham ficado prontos e coisas do tipo. Eles vão passar pro ano que vem. Rumores. Espero que não seja de hardware, porque resolver o problema de hardware é muito mais complicado. A Microsoft falou que o próximo Xbox vai ser o maior salto de performance já visto, uma coisa assim. A promessa tá alta. A promessa é, eu não sei o que eles vão fazer. A AMD, até onde a gente sabe, não tem nenhuma tecnologia que é a AMD que fornece processadores para Xbox e PlayStation, tá, gente? Esse que é o grande problema, que na geração do PlayStation 4 e do Xbox One, eles decidiram migrar para a mesma arquitetura que o PC. Por quê? Várias questões. Antes, cada videogame tinha sua arquitetura, que gerava uma série de problemas para os desenvolvedores, tá? Porque eles tinham que saber como usar cada hardware. Você tinha que gerar especialistas em conseguir usar o hardware do videogame. Para o PlayStation 3 isso foi um problemaço mesmo, tá? Porque ele tinha um processador bem exótico e tal. Aí eles falaram, não, a gente vai fazer um esquema no mesmo de PC, tá? Porque aí se você faz um jogo para PC, você consegue colocar ele no PlayStation 5 e no Xbox Series sem problema. É bem mais fácil. PlayStation 4 e One na época, né? Xbox One. Só que tem um problema. Só tem 2 empresas no mundo que fazem processador de PC. Em questão de licença, de know-how, de propriedade intelectual, tem 2. É a AMD e a Intel. Só que para um videogame você precisa de uma unidade integrada gráfica também potente. A única empresa no mundo que faz isso é a AMD. Se você escolher ter a mesma arquitetura que PC, a potência do seu console é determinada pelo que a AMD consegue te fornecer. Não tem outra escolha, não tem alternativa. Então esse é o problema. Eles falaram que vai ter um salto violento. E eu não vejo nada em termos de tecnologia da AMD anunciado ou com especulação para o futuro que possa representar um salto tão grande. Aí o que eu acho que pode estar acontecendo é que nos documentos que vazaram do Xbox há um tempo atrás, na época que eles tiveram que fornecer para o governo americano documentos para o processo lá, e o cara esqueceu de apagar dados confidenciais e todo mundo ficou sabendo dos planos do Xbox para os próximos anos, meu Deus do céu. Tá lá que eles estavam considerando pesquisa e utilização de processador ARM. Tem um corte sobre isso, tá, gente? Isso casa com um negócio que a Microsoft, que vazou da Microsoft, eu não sei se eles anunciaram também, que eles estão fazendo pesquisa de processador, de desenvolvimento de processador em ARM. Talvez é uma coisa que eles vão fazer dentro da própria empresa. Então eu não sei, mas o grande problema é, jogos precisam de 5, 6 anos para serem desenvolvidos. E aí tá um problema, quando sair a próxima geração de console, todo mundo ainda vai querer fazer jogo para essa geração, que tem uma base instalada muito grande. É o problema que a Nintendo vai ter.
como é que você vai justificar o valor do próximo Nintendo Switch? Porque todo desenvolvedor que for fazer um jogo pro Nintendo Switch 2 vai parar e falar, opa, mas tem 140 milhões de Switches 1 no mundo. Que eu não posso desprezar de jeito nenhum. Eu vou desprezar a venda desses trecos, então meus jogos vão ter que ser multiplataforma. Então, em vez de você ter um jogo que explore toda a funcionalidade e entregue o valor que o Switch 2 tem, vão ser uns jogos que vão ser feitos para o Switch 1 que vão ter só melhoramento gráfico no Switch 2. Sabe quando vai ter um third party fazendo um jogo exclusivo para o Switch 2? Vai demorar muito tempo, talvez quando o Switch 3 estiver saindo. E aí, exatamente, esse é o ciclo vicioso que a gente viu acontecer muito nessa geração também. Se os desenvolvedores publicam jogos para a geração passada por conta da base instalada comparado com a geração nova, o pessoal que está na geração passada não tem o incentivo de comprar um videogame da geração nova porque os jogos estão disponíveis lá ainda, né? Então, acaba que você não consegue vender videogames da geração nova, e por conta disso você não cria um incentivo para os desenvolvedores fazerem algo exclusivo para a geração nova. Mas a última coisa que eu queria fazer com vocês aqui era aquela coisa que eu falei antes, que é o seguinte. Eu vou usar uma coisa aqui que não é a fonte tão fidedigna, mas eu não vi nenhum erro nessa parte até agora, que é o Wikipedia. Se a gente pegar aqui e ver os estúdios do PlayStation, vamos ver aqui os jogos originais lançados nessa geração. Originais, 100% originais, tá? Band Studio não fez nada ainda. É o estúdio responsável pelo Days Gone. Bluepoint, a Bluepoint nem é disso, né? Ela faz relançamentos. Ela lançou o Demon's Souls, que é um jogo original para PlayStation 3. Fire Sprite fez junto com Guerrilla Games, o Horizon Call of the Mountain. Acho que eles que fizeram o Horizon Call of the Mountain, que é baseado num jogo do Guerrilla Games, né? Que é o Horizon Zero Dawn. Guerrilla Games foi o que desenvolveu o Horizon. E o único jogo que eles lançaram nessa geração foi o... Eu falei Call of the Mountain? Não, é o Forbidden West. O Zero Dawn é o original. Desculpa se eu troco os nomes toda hora, tá, gente? Mas foi multigeração, tá, gente? Foi lançado pros dois, assim. O Demon's Souls até agora, que a gente viu, foi o único que não foi, e mesmo assim é um relançamento. Vamos ver quantos jogos que a gente conta que foram lançados não são relançamentos e são só da nova geração. House Marquee fez Returnal. Returnal, primeiro! Yeah! Returnal. Travou 2 vezes enquanto eu tava jogando. É a Insomniac, que tá carregando o PlayStation 5 nas costas. A Insomniac fez o Spider-Man 2 e o Ratchet & Clank. Os 2 exclusivos e só no PlayStation 5. Tirando o PC, que foi lançado depois. Estamos com 3 aqui. E eles estão também para lançar o jogo do Wolverine, que deve sair nessa geração ainda. Vazou, inclusive, coisa deles, coitados. London, tem nada. Media Molecule. Eles lançaram coisa dessa geração, não lançaram? Não, foi o Dreams. O Dreams foi PlayStation 4 ainda. Vamos lá, a Naughty Dog. Esse daqui é o problema da Sony. Teve demissão, teve briga lá dentro, aconteceu alguma coisa na Naughty Dog. Olha os relançamentos. The Last of Us Part 2 Remastered, que não é um remaster, vamos concordar, né? Não é um remaster. Last of Us Part 1 pro PlayStation 5, relançamento. Uncharted Legacy of the Thieves Collection. É uma coleção dos jogos do Uncharted que é também relançamento. Esse é um problema sério pra Sony. Esse daqui é um estúdio, olha os jogos deles, tá? Uncharted, The Last of Us e Uncharted. Então, importantíssimo, enfim. né? Nixis, que também é um estúdio pra fazer relançamento, até onde eu sei. Eles portaram alguns outros jogos. Fazem remaster pra PC e coisa do tipo. Polyphony Digital é de dirigir, né? Do Gran Turismo. Mas o Gran Turismo 7 saiu pra PlayStation 4 também. Então não conta, eu já ia contar mais um aqui. Eu não sabia que tinha saído pro PlayStation 4. San Diego, MLB, saiu pra tudo. É o grande jogo multiplataforma da Sony. Falar, a Sony não tem jogo multiplataforma. Tem. MLB é deles, tá, gente? É o jogo de beisebol. Santa Mônica. Aí mais um ponto, né? Não! O God of War Ragnarok saiu pra PlayStation 4 também. A gente tá em 3 jogos first party até agora. Sucker Punch, Ghost of Tsushima é relançamento também do PlayStation 4. Caramba, velho. E tem esse estúdio também que é o Team Asobi, que lançou o Astros Playroom. Eu vou contar o Astros Playroom comum, tá? Tá faltando aqui. Mas e o jogo do Sackboy? Quem fez? Sackboy Big Adventure. Saiu pra PlayStation 4. Quem fez? Sumo Digital. Não é da Sony. A Sony publicou, mas foi feito por um estúdio independente. Então vamos lá, gente. Eu conto 4 aqui. Porque eu encontrei o Astros Playroom. Se eu ignorei algum jogo, coloca aqui no negócio do Astros Playroom, tá, gente? O que eu tô falando aqui não é que a Sony não tem valor nos first parties. Porque a gente ignorou todos que não foram exclusivos do PlayStation 5. Obviamente, God of War 2 dá valor pra você, embora tenha sido cross-geracional, sobre o PlayStation 4 também. Vários outros. A questão é o valor pra galera fazer o upgrade pro 5. É isso que a gente tá discutindo aqui. Tipo assim, não vai rodar tão bem no 4, mas se roda... A galera vai comprar ainda, né?
E esse é um problema sério, porque até a Sony entra nessa lógica, aí a gente volta de novo. Eu vou fazer a conclusão inteira desse pensamento todo que esse corte vai ficar grande. Que é o seguinte, o custo de desenvolvimento é muito grande do jogo. É 5, 6 anos de um estúdio AAA. É caríssimo. É dezenas, talvez até centenas de milhões de dólares para fazer. É caríssimo. Então, na hora do lançamento, você quer mitigar o risco. Como você mitiga o risco? Lançando para a maior quantidade de plataformas possíveis. E essa é a lógica da Sony também. Senão eles só lançavam jogos para o PlayStation 5 porque querem mover console da prateleira. Aí o que acontece? A gente tem a base instalada gigantesca do PlayStation 4. O jogo tem que ser cross-geracional. Se a Sony opera nessa lógica, porque até ela tem custo de desenvolvimento, e depois lança para PC também, para farmar mais um gold, né? Imagina a empresa third party. E aí a gente entra no ciclo vicioso. Porque os jogos são lançados para a geração passada, quem tem a geração passada não vê o valor de comprar a geração nova. Demora pra comprar a geração nova. A geração nova não é vendida e os desenvolvedores olham pra isso e falam assim, não vamos lançar só pra geração nova, vamos lançar pra geração passada e o ciclo vicioso continua. E esse é o fim do corte, é isso que eu queria ponderar pra vocês. Eu acho que a gente tá entrando num momento bem diferente de videogame. Provavelmente a gente vai entrar num momento que vai acabar de coisa... Exclusiva. Não, né? Talvez exclusividade acabe. O custo é muito alto pra produzir pra uma geração só. Talvez a Sony continue com exclusividade nesse sentido, porque vão lançar para PC, mas não vão lançar para Xbox e para Switch, porque eles podem lançar para a geração passada de console deles, que já tem uma base instalada gigantesca, que já é uma mitigação de risco considerável. Só que o problema não vende console novo.